Chuva no telhado, vento no portão, o quê? E eu aqui, nesta solidão. Vamos de correção de redação, meu filho! Vamos! A problemática dos massacres nas escolas brasileiras. Vamos lá? Mas antes, roda a vinheta. Ai, gente, que delícia um chicarrão. Então vamos lá. A proposta é sobre a problemática dos massacres nas escolas brasileiras e eu compartilhá-lo-lhe a minha tela para que vocês vejam. E aí o Fih pediu, Priti, corrige em forma de vídeo? É claro, meu amor, é claro, meu filho, claro. Então vamos lá. O Fih aí fez uma introdução, fez um parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, Deus é mais. Vamos lá então. A música Pumped Up Kicks, feita pela banda Foster's The People, meu inglês é top, relata a vida de um jovem que sofre com problemas psicóticos e inicia um massacre em uma escola. Inicia um massacre na escola relacionado à chacina de Columbine, ocorrido em 1999 nos Estados Unidos. Só que ficou um pouco truncado, mas nós já arrumemos. Sendo assim, é notório que vários atentados que ocorreram no Brasil a partir de Columbine estão relacionados à música, como o de Suzano em 2009, em que esses jovens possuem um objetivo, obter visibilidade e não serem esquecidos pela sociedade. Dessa forma, é evidente que os massacres tendem a aumentar, pois a comunidade tem facilidade no acesso a esses conteúdos. Com isso, é importante ressaltar os impactos de assuntos ligados a chacinas e intimidação sistemática. Deixa eu até desligar o ar que chegou a me dar um carorão. Vamos lá. Olha só, lembrando, meu amor, o seu texto, né, a sua introdução aí, eu, Priscilaine, sugiro que você contextualize o tema, que você traga a sua tese e que você antecipe os argumentos, certo? Eu sugiro que você faça isso, eu quero que você cuide disso. Perceba que aqui no seu texto você acabou explicando demais sobre o massacre de Columbine, você acabou desenvolvendo demais aí sobre o que aconteceu lá, aconteceu daqui, aconteceu de lá. Acabou ficando meio que uma salada de fruta. Então, o que eu sugiro que você faça? Você falou ali, né, que relata a vida de um jovem que sofre com esses problemas psicóticos e que inicia um massacre em uma escola. Sendo assim, é notório que vários atentados que ocorreram no Brasil a partir de Columbine estão relacionados à música, em que essa parte aqui, em que jovens possuem o objetivo de obter visibilidade e não serem esquecidos pela sociedade. Olha só, como que você poderia ter feito? Ó. A música Pump na Breakix, não sei o que, não sei o que. Ó, a música The Kicks da Force the People aborda a triste chacina ocorrida em Columbine, Estados Unidos, em que dois jovens realizaram em 1999, né, um dos piores massacres da história. Desde então,
Tá vendo? Desde então, dezenas de criminosos brasileiros se inspiraram nesse episódio. Então, quando você usa o nesse episódio, né, você tá usando aí da coesão textual, você tá fazendo aí uma articulação no seu texto e deixando, né, ele todo articulado, né, cumprindo aí com a progressão textual, o que torna os massacres nas escolas um grave problema social. Então, eu trago as palavras-chave da temática e trago a minha tese, e aí depois você pode trazer aí a antecipação dos argumentos, tá bom? Mas o que eu quero que você veja é que quanto mais objetivo e claro você for, quanto mais específico você for na redação, menos erro você irá cometer, no sentido de erro de concordância, erro de progressão, erro de articulação. O teu corretor não vai ficar tipo, o quê? O que ele quis dizer aqui? Que ficou confuso, que não ficou confuso, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? É facilitar a vida do corretor, para que ele consiga, né, corrigir o seu texto num período curto de tempo, que é o prazo que ele tem para corrigir, e ele consiga corrigir de uma maneira fiel àquilo que você produziu. Porque se ele tentar adivinhar o que se escreveu, meu filho, se ele tentar, vou ter que ligar esse ar que já me deu um frio de novo. Se ele ficar tentando adivinhar o que você escreveu, não vai dar certo. Tudo bem? Então vamos lá. Inicialmente, é importante enfatizar os problemas de possuir temáticas conectadas a carnificinas, no qual são frutos do incentivos de novos ataques. Ó, você está escrevendo de uma maneira muito truncada. Olha lá, ó. O problema de possuir temáticas. Onde que há essas temáticas? Como que essas temáticas ocorrem? De que maneira que isso ocorre, percebe? O filme O Elefante, dirigido por não sei o que Santos, retrata a organização de 2 jovens antes de cometerem uma matança, em que planejam assassinar a maior quantia de pessoas, quantidade. Logo, com os filmes e músicas relacionados a massacres em escolas, pessoas que sofrem com problemas repassados nos filmes e músicas, Pump It Up Kicks, se sentem motivados, cometendo o mesmo, a fim de terem uma visibilidade maior. Sendo assim, é fundamental diminuir a visibilidade, então cuidado com a repetição, de temas ligados a chacinas, para não chegar em pessoas com más intenções, para não chegar a pessoas com más intenções. Então, o que está acontecendo aqui no seu texto? O teu principal problema é que você tem que fazer o seguinte: seja direto. Então, o teu tópico frasal, meu amor, é ele que vai direcionar a produção. É ele que vai dizer o que você tem que escrever no seu parágrafo. Então, olha lá, ó, você tem que colocar, por exemplo, que um dos principais problemas disso é o efeito contágio. Então, você vai colocar, olha lá. Inicialmente, é importante enfatizar que os massacres ocorrem por uma espécie de inspiração que os criminosos sentem. E aí você pode até falar, né, sempre trazendo para a realidade. Fala do atentado de Realengo, fala do atentado de Suzano, fala do que aconteceu no Brasil e de como esses criminosos se inspiraram em Columbine e como eles se inspiram nessa espetacularização de tragédias. Então, o que eu tô sentindo no seu texto? Você tem o domínio do conteúdo, você já sabe a estrutura do parágrafo, porque você trouxe aí o tópico frasal, você trouxe a alusão, você trouxe o aprofundamento argumentativo, você trouxe a reflexão crítica. Mas o que eu senti falta? Nessa clareza do seu texto. O que é que você está defendendo? Você está defendendo o efeito contágio? O que é que você vai defender nesse parágrafo? Você vai criticar a inspiração desses jovens? Você vai criticar a situação que aconteceu? O que você vai criticar? O que você está criticando? Tudo bem? Então, é nesse sentido que nós precisamos melhorar. Lembrando, fale que esse efeito contágio incentiva pessoas que têm inclinações a cometerem esses atentados. Seja direto, meu amor, seja claro naquilo que você vai escrever, tudo bem? A gente já melhorou muito, mas ainda precisamos dar essa organização aí melhor para o seu texto. Ademais, é lícito destacar a intimidação sistemática dentro das escolas, que, segundo dados do Ministério da Educação, 1 a cada 10 estudantes são vítimas.
Do quê? Dessa intimidação sistemática? Tá, e isso se relaciona com os massacres como? Tá vendo? Então, sempre o tema vai mandar na sua redação, meu amor. Então, sempre retome o tema, que é essa intimidação sistemática. Ela é aí uma das principais causadoras desses massacres, tá? Então, nesse sentido. A crônica Forma Escolar da Tortura, escrita por Rubem Alves, está relacionada ao bullying, maior motivo para massacres, e aos problemas que vítimas enfrentam, em que na grande maioria são para dois caminhos, suicídio ou início de um massacre. Com isso, é visível que o bullying é influenciador das carnificinas. Você já usou a expressão carnificinas, então evite repeti-la, né, para não ficar muito, para não ficar repetitivo. Juntamente as motivações que a internet alastra, em que sofredores se refugiam e recebem incentivos para praticar crimes, então, praticar massacres. Então, aqui, ó, mais uma vez, o seu parágrafo, ele tá um pouco truncado. Então, como que você poderia ter feito? Olha lá, você falou dados do Ministério da Educação e aí você não falou dessa intimidação sistemática. Então, como que você poderia ter feito essa articulação, ó? A esse respeito... Olha lá. A esse respeito, Rubem Alves, em sua crônica Forma Escolar da Tortura, já destacava a maldade e as tristes consequências do bullying, o que é, infelizmente, o principal causador dos massacres. Perceba que eu não apenas menciono a crônica, né? Olha só, veja que aqui da forma como você colocou, você já não usa nenhum conectivo, você não usa nada, você já chega chegando com a crônica. Então tem que ter essa atenção aí para não perder ponto aí por quebra de coesão ou pelo seu texto ser desarticulado. E aí, olha lá. Consequências do bullying, que é, infelizmente, o principal causador dos massacres. Então, eu retomo o tema da minha redação. Eu retomo aí o tema da minha redação e aí eu asseguro que eu não estou tangenciando. E eu mostro para o meu corretor que eu tenho domínio daquilo que eu estou escrevendo, que eu tenho amplo domínio aí da minha produção. Tudo bem? E aí, depois, você poderia, né, ter mencionado e ter criticado isso, né? Ter criticado essa questão do bullying, como isso afeta o bem-estar da sociedade. Tá sempre trazendo palavras que indicam juízo de valor e sempre mostrando para a banca que você domina o conteúdo. Lembre-se, você precisa se fazer entender pela banca. A banca precisa compreender o que você desenvolveu. Por fim, é imprescindível que sejam adotadas medidas efetivas para enfrentar a problemática dos massacres nas escolas brasileiras. É necessário que o Ministério da Educação invista em programas de conscientização sobre o bullying por meio de palestras e campanhas, ou fornecer psicólogo aos estudantes. Além disso, é importante que a sociedade não divulgue em excesso assuntos relacionados a chacinas anteriores, para evitar possíveis influências. Com palestras, campanhas e a diminuição de dados espalhados na internet, é provável uma possível diminuição de massacres no Brasil. Vamos lá. Trouxe o agente, trouxe a ação, trouxe o modo meio e trouxe o efeito, né? Então, faltou aí você ter trazido o detalhamento. Você precisa detalhar. Lembre-se de que, meu amor, você não vai ser avaliado por você trazer 2 propostas de intervenção. Pelo contrário, você vai ser avaliado por trazer a proposta mais completa. Então, lembre-se,
Foi fazer a proposta de intervenção para o Enem, foi fazer lá a conclusão, não queira trazer 3 propostas de intervenção no mesmo parágrafo. Traga uma proposta de intervenção, mas uma proposta que tem os 5 elementos, que tem aí os 5 elementos especificados lá no edital, que são o quê? O agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Então, esses 5 elementos, eles precisam estar presentes na sua conclusão, tudo bem? No mais, estou muito orgulhosa de você, estou muito feliz de você estar produzindo a redação. Nós temos aí ainda um caminho pela frente, mas é esse o segredo. O importante é você produzir e você enviar a redação para a Priscilane, tá bom? Vamos escrever redação, meu filho? Bora!